Queridos, abram suas Bíblias comigo no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7. E abra o teu coração para que Deus fale contigo. Todos acharam? Amém. Eclesiastes, capítulo 7, o verso 1 diz assim. O texto meu aqui tem o cabeçalho dizendo: as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Aqui fala sobre as vantagens de se sofrer. Diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. O dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor ao coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual é o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso de tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Amém? Nosso Deus, nosso Pai. Aqui está a palavra que colocastes no meu coração para trazer ao teu povo nesta noite, nesta manhã. Peço a ti, Senhor, que o teu Espírito Santo trabalhe em nosso íntimo, nos ensinando, nos exortando, nos corrigindo, para que possamos viver de acordo com tua vontade. Que não sejamos apenas meros religiosos que vivem à base de emoção, mas que sejamos praticantes da tua palavra, seja qual for a tua vontade para nós. Peço que seja assim no nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Pode se assentar. Esse texto que nós acabamos de ler aqui fala sobre tudo aquilo que é melhor para nós. Tudo aquilo que é melhor para nós, segundo a ótica de Deus. Porque segundo a nossa ótica, o que Deus quer não é nada bom para nós. Não gostamos nada. Que imagine, quem que pode dizer que é mais legal o dia da morte de uma pessoa do que o dia do nascimento de uma criança? Ninguém fala isso, ninguém é doido de pensar nisso. Imagine, dia de luto é melhor do que o dia do nascimento? O dia do nascimento é alegria, todo mundo festeja, todo mundo dá parabéns, todo mundo visita, e é aquela alegria imensa. Mas dia de luto é dia de tristeza, segundo a nossa ótica, porque morreu alguém. Todo mundo está abatido, está chateado. Mas segundo Deus, olha como Deus é diferente e vê de forma diferente as coisas. Ele alega que não, melhor é o dia do luto. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento.
Tem hora que eu fico meio chateado com Deus, sabe? Quando eu leio certas coisas, eu falo, não é possível, Deus é contra mim em tudo. Parece que é até proibido ficar alegre. Deus só quer coisa que a gente não gosta. Melhor é ir à casa do luto do que ir num banquete. Quem que prefere ir num velório ou ir num banquete? Qual que é melhor? Claro que é o banquete. Lá é só alegria, lá é comilança, é tudo. Quem que não gosta de comer, né? Principalmente crente. Gosta de comer. Mas no luto não é legal, gente. É todo mundo triste, um chorando, e não se serve nada para a gente comer. Né? O máximo que tem é um cafezinho lá no fundo, lá. Mas Deus fala, mas é melhor você estar na casa do luto, do que estar festejando em banquete, do que estar na casa da alegria. Ele fala uma porção de coisa aqui para nós, é uma receita que ele nos dá sobre aquilo que é melhor. Amados, há certo momento na vida da gente que o Espírito Santo de Deus, que está aqui na terra, que é aquele que está conduzindo a igreja aqui embaixo, preparando ela para encontrar com Jesus, há certos momentos que esse Espírito de Deus nos visita de uma forma especial e de uma forma perturbadora, uma forma que não gostamos, que nos incomoda. Ficamos chateados com essa visitação do Espírito Santo. Tem muita gente que gosta quando vem coisa boa, né? Ai, irmão, que maravilha, eu senti tanta presença de Deus. O Espírito nos visitou de tal forma que eu derramei lágrimas, eu chorei, o meu coração ficou movido. Ai, como é bom sentir a presença de Deus. Amém? Eu também gosto. Mas há momentos que ele vem de uma maneira para nos chatear, para falar aquilo que não queremos ouvir. Uma coisa como eu li agora aqui, é legal de ouvir? Não é. Porque contraria a gente, contraria o nosso desejo, contraria a nossa maneira de pensar. Que é isso? É melhor no velório do que no dia do nascimento? É melhor no velório do que num banquete? A gente fica meio estranho com isso. E Deus nos visita através do Espírito Santo de várias maneiras. Pode ser num velório que Deus toca no nosso coração, faz a gente se contrair e pensar um pouco mais na vida, pensar um pouco mais sobre o encontro com Jesus, porque ali é que a gente vai perceber que a gente não é nada, e que a qualquer momento vai ser a nossa vez de estar ali deitado naquela pedra. É uma maneira de Deus tocar no nosso coração, num velório, sabia? De tratar conosco. Você não vê ninguém alegre no velório, você vê todo mundo triste, cada um pensando consigo mesmo na vida. Quem é crente, principalmente, vai pensar naquela hora, eu preciso melhorar, eu preciso amadurecer mais. Olha aí o meu irmão deitado na tábua aí, nessa pedra, é até mais novo do que eu. E uma hora vai chegar a minha vez. Pensa todas essas coisas, não por si próprio, mas que é operar do Espírito Santo naquele momento, para acordar a pessoa. Veja bem, porque a qualquer momento vai ser você. A qualquer momento. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Vai ser de repente, vai fechar os olhos e terminou a chance. Pode ser num velório, pode ser também num culto como esse daqui nessa manhã, que Deus está trabalhando. Eu não estou falando por falar aqui, mas eu creio piamente na minha fé que o Espírito está aqui trabalhando agora, no coração de cada um de vocês, e fazendo inculcar dentro de vocês a responsabilidade que temos com a nossa vida diante de Deus. Pode ser um alerta do Espírito Santo. Eu não sei, pode ser que alguém daqui vá ou não vá, eu não sei. Uma coisa eu sei, dentre nós aqui, alguém irá a qualquer momento. Primeiro do que o outro, mas alguém vai.
porque é assim que a fila anda. E Deus trabalha. O Espírito Santo trabalha através da palavra, através da mensagem. Pode ser num culto, pode ser até num cântico de louvor que o Espírito trabalhe na pessoa. A letra daquele louvor fala e nos chama a atenção naquela hora. Basta estarmos atentos à voz do Senhor, porque Deus fala também no louvor. O Espírito Santo fala também através do louvor. Pode ser através da letra do próprio hino que está sendo cantado. Pode ser através da própria melodia que toca o nosso coração e faz nos sensibilizar à voz de Deus. Pode ser até através de um acidente. Um acidente em que nós muitas vezes nos encontramos cara a cara com a morte. Eu já sofri vários acidentes na minha vida. Acidente de trânsito. E eu, sinceramente, na hora H, eu fiquei com medo, porque eu vi a morte ali na minha frente. E louvei a Deus por ter escapado. Mas foi um momento que Deus trabalhou. E eu lembro nessas horas que eu passei no acidente, que a primeira coisa que veio na minha mente é: eu preciso melhorar. Eu não estou bem. Eu sou um pecador, eu preciso parar com esses vícios que eu tenho, essas manias que eu tenho. Eu preciso me reeducar segundo Deus. Porque era um momento grave em que o Espírito Santo me acordou. Essas coisas acontecem porque o Espírito Santo trabalha da forma como Ele quer. E é interessante, amados, que nessas horas nós nos tornamos conscientes da nossa vida e da presença de Deus na nossa vida. Nós entendemos que Ele está trabalhando. Nós nos conscientizamos deste poder que nunca sentimos antes. Falamos de Deus, falamos de Jesus, pregamos, louvamos, cantamos, mas normalmente, muitas vezes saímos da porta para fora, nem lembramos o que foi pregado, o que foi cantado, e voltamos à vida normal, porque é o costume, é a religiosidade do povo. Mas há momentos que Deus nos pega de tal maneira que faz a gente sentir, e a gente reconhece: realmente Deus está falando comigo. Eu senti Deus naquela hora, porque apertou as coisas, né? Daí sente, né? E nessa hora, a gente sente que o nosso coração se acalma de uma calma que a gente nunca sentiu antes. Nosso coração se suaviza e se torna sensível, pelo menos por algum tempo. Pelo menos por algum tempo. Pessoas que morrem por causa de trânsito, acidentes, e está lá o corpo sendo velado. Quem vai lá no velório, normalmente, e se ele é motorista, se ele tem a mania de correr demais, de abusar no trânsito, e acha que isso é comum, isso é normal, naquela hora que ele vê a pessoa ali morta por causa do acidente, porque ela atravessou onde não podia, ela teve velocidade alta, ele vê ali, ele começa a cair em si mesmo e meditar: nossa, eu preciso melhorar, eu preciso correr menos. Por que eu estou com tanta pressa? Olha o que aconteceu com esse rapaz novo, correu demais, agora está aí. E a pessoa fica sensível àquela hora. É Deus trabalhando nele, fazendo ele acordar. Às vezes ele sai até dali do velório, pega o carro, e aí naquela hora ele sai devagarzinho. Ele olha para todos os lados. Ele não ultrapassa ninguém, ele vai certinho, porque ele está sensível, fica bonzinho. A gente é assim, quando Deus chama-nos a atenção e não é duro conosco, a gente melhora. A gente, não, eu vou ser melhor, eu vou melhorar. Segundo dia a mesma coisa, terceiro dia ele já corre mais um pouquinho, quarto dia ele volta, tudo a mesma coisa de novo. Por que nós somos assim?
E é justamente nesse momento que olhamos para dentro de nós e compreendemos o quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos desobedientes, o quanto nós andamos errados segundo a visão de Deus, o quanto nós não convertemos de verdade como deveria, o quanto somos frágeis. E ao longo disso tudo, seja o que sejamos, o nosso coração fica triste nesse momento. Sentimos remorso até pelos pecados que cometemos e prometemos a nós mesmos melhorar. De repente, esse novo sentimento surge, nos incentivando a uma vida melhor. Sim. Eu vou procurar melhorar. Deixa eu firmar mais na igreja, que eu estou meio devagar. Deixa eu praticar um pouco mais de cristianismo. Vou me esforçar em não perder mais culto. Vou me esforçar em orar mais. Eu não oro mais, eu parei com esse negócio de oração. Não, eu vou melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar a minha língua, conversar. Palavras que edificam. E parar com essa coisa de piada, de muita risada, de muita brincadeira. Eu sou cristão. Eu não posso ser igual a um mundo que só vive de alegrias, de prazeres. Preciso parar com isso. Eu vou me esforçar. E diante dessa operação que o Espírito Santo está fazendo em nós, porque tudo isso é obra do Espírito. Ninguém é assim por ser. Só age dessa maneira porque Deus está ali trabalhando. Trabalhando. Então desejamos e queremos melhorar. Queremos ser mais puros. Queremos ser mais santos. Queremos ser mais crentes, mais justos. E vemos claramente que o nosso coração se contrai de tal forma nesse momento, com esses pensamentos, que chegamos a nos emocionar, às vezes até lágrima cai do nosso rosto, por causa do nosso coração está sendo contraído ali pelo Espírito Santo. E é sincero o que estamos sentindo, queremos mesmo melhorar, queremos sim. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Ninguém faz isso por si próprio. Somente essas experiências causam isso na nossa vida. O que significa tudo isso na nossa vida? Essas experiências, o que significa? Isso não é nada mais, nada menos que Deus nos chamando. Deus chamando a nós. Chamando para a salvação. Ele quer nos salvar, chamando para o arrependimento, chamando para fazer um balanço na nossa vida, chamamos-nos para podermos nos converter, porque não estamos convertidos na verdade. Temos apenas uma capa de conversão, mas não estamos convertidos. É Deus chamando-nos à santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor, sem ela ninguém entrará nos céus, sem ela nós morremos e estamos perdidos. Religião não leva ninguém para o céu. Houve alguns religiosos que chegaram lá em cima, bateram a porta e a porta não se abriu e o Senhor respondeu: eu não vos conheço. E eles se justificaram: como o Senhor não conhece? Nós éramos da igreja tal, nós trabalhávamos naquela igreja, eu era ministro, eu era pastor, eu era diácono, eu ajudava na limpeza, eu estava sempre na igreja, não faltava culto, não faltava programação nenhuma, eu sempre estive lá, eu cheguei até a expulsar demônios, eu cheguei a orar para pessoas e teve pessoas que foram curadas.
Até milagres aconteceu nas minhas mãos. Como o Senhor não nos conhece? E ele dirá: apartai-vos de mim, porque não os conheço. Por quê? Porque fazia tudo isso, fazia sim, mas religiosamente. Porque a vida fora da igreja não estava condizente com a santidade que Deus queria. Não vivia de acordo como Deus queria. Não havia o renovo de vida. Ele continuava na mesma vidinha lá fora. Era estúpido, era grosso, era mentiroso, tinha o vício de brincar demais, tinha o vício de piadas, tinha o vício de ficar falando o que não devia, tinha o vício de pensar em bobagem, tinha o vício de tudo que os mundanos têm, ele tinha também. Agora, dentro da igreja, ele era santo, ele era perfeito, ele colaborava. Na visão de todos da igreja, nossa, esse homem é uma bênção. Se um dia ele morre, todo mundo vai estar no velório, dizendo essas coisas dele. Nossa, esse fulano era tão bom, que crente maravilhoso, não perdia um culto, nossa, ele estava sempre junto com a gente, é uma benção. Com certeza está nos braços do Pai essas horas, e às vezes ele está queimando no fogo do inferno, porque a santidade lá fora ele não teve. Logo ele foi apenas um igrejeiro, foi apenas um religioso que enganou muita gente, mas a Deus ele não enganou. Amados, Deus conta mais o que vivemos lá fora do que aquilo que vivemos aqui dentro. Cristianismo é prática de vida, não é religiosidade. Quem está me entendendo, diga amém. É Deus que trabalha nesses momentos difíceis, em que toca o nosso coração, fazendo com que a gente acorde para a vida. É o pai tentando trazer mais perto o filho que está separado, que está longe. E o pai não quer isso, o pai quer o filho junto. É o pai enviando aquela mensagem de perdão. Filho, volta. Os teus pecados eu te perdoo. Vamos começar de novo. Vamos em frente. É o pai nos chamando para voltar para casa. É o Espírito Santo de Deus lutando com nossas almas, nos exortando, nos insistindo a abandonar o nosso pecado, a nossa carne, e voltarmos a viver no Espírito. Porque somos um Espírito, em primeiro lugar. A carne vem em terceiro lugar. Em segundo está a alma. Amados, a pergunta que se faz nesta manhã é essa: o que é que temos feito com todas as oportunidades que Deus nos tem dado? Qual é a nossa resposta que estamos dando para Deus, de acordo com aquilo que Ele tem pedido de cada um de nós? Qual é o aproveitamento que estamos tendo nessas ocasiões que Deus fala conosco? O que a gente está pensando agora? Você está ouvindo essa mensagem, o que você está pensando agora? Você reconhece que precisa melhorar? Você reconhece que precisa voltar para Deus? Porque você pensa muitas vezes que está com Ele e não está. Não está. Não julgue pelo fato de se emocionar e se derrubar lágrimas, você está com Deus. Eu estou sentindo, é maravilhoso, nossa, eu até chorei, tudo isso é bom, é gostoso e eu também gosto, mas isso não quer dizer nada, porque Deus vai olhar a sua prática. Está praticando? Está vivendo? Está se santificando? Porque do contrário, até o mundo chora, até as pessoas de fora se emocionam. Eu, quando era do mundo, eu ia ao cinema para assistir Romeu e Julieta, que era o filme da época minha. Eu cheguei a chorar. Nossa, mas é lindo demais. Como eu me emocionei, como o amor é maravilhoso, não sei o quê. E tinha alguma coisa a ver com espiritualidade? Não tinha. Porque a minha alma se comove com coisas. É o que acontece muitas vezes com crentes. Ele se emociona com o momento. Com o momento. Ai, que coisa linda. Ai, Deus está falando. Ai, isso aqui derruba a lágrima. Isso não significa que é a presença de Deus, não. É a sua alma
cibolino ali por causa daquele momento, porque alma significa emoções, sentimentos, que muitas vezes pode ser para com Deus e muitas vezes pode não ser. Quanto de nós voltamos às vezes de um velório, ou de um enterro, ou de um hospital, ou até mesmo de um culto, sabe o que a gente faz? Porque essa é uma coisa que tem cometido sérios erros na igreja, é esse tipo de coisa. Quando a gente volta do culto, quando volta de um velório, quando volta de algum lugar, e temos aqueles sentimentos que tocam o nosso coração, pensamentos começam a se tornar dolorosos. Aquilo que estava legal na hora, começa agora a se sentir doloroso. O Espírito Santo dentro de nós é que nós devemos ouvir. Ele nos diz que devemos nessas horas aquietar. Fiquem quietos, calem a boca, deixem eu trabalhar. O Espírito nos faz isso aí. Se aquietem. Fique a sós com Deus. Meditem nesta mensagem. Permita que Deus realize a sua obra e não o atrapalhe. Evite qualquer coisa que venha te distrair desta contemplação da sua alma com Deus. Fica quieto. Deus quer que a gente não fique se justificando, não fique se defendendo. Deixa Deus trabalhar. Reconheça que nós somos pecadores e que precisamos da misericórdia do Senhor. E Deus fala e deseja que nós venhamos a ouvi-lo e a comprometer com aquilo que Ele nos ensinar. Tudo isso acontece. E nós ouvimos a voz de Deus. Mas ao mesmo tempo, existe uma outra voz que também fala conosco. Após esses momentos que a gente passa com Deus, logo após, vem uma outra voz que começa a falar conosco. E é justamente a voz que nós damos mais crédito. Essa voz vem dentro de nós, depois desses momentos, dizendo assim: olha, não seja tolo, não seja fanático demais, saiba separar as coisas. Não permita que essas coisas, essas mensagens que você ouve, os tornem pessoas mórbidas, pessoas miseráveis, pessoas desagradáveis que ninguém gosta. Para com isso. Não seja assim. Ser tão crente, para que isso? Por que esse exagero? Para com isso. Afinal de contas, o culto já terminou. As emoções já passaram. Agora lá fora a vida continua. Pode viver os seus momentos na igreja, não tem problema. Pode chorar, pode tudo. Você tem direito a tudo isso. Mas saiu dali, acabou o culto, a vida continua. Acorda. Para de ser mórbido, para de ser tão chato. Para de ficar falando só nisso. Essa voz fala conosco dentro de nós. Você já sentiu o que devia sentir, entenda isso. Até a própria Bíblia que você segue diz que há tempo para tudo. Há tempo para tudo, meu amado. Há tempo de louvar, há tempo de chorar, há tempo de sentir a presença de Deus. Terminou o culto, agora há tempo de viver. Você não quer viver? Tem um monte de coisa que Deus
nos permite viver. Agora, não sei, você se transformou de uma tal forma que ficou tão chato. Para com isso. Volta para a vida. Terminou o culto, saiu lá fora, já combine com algum amigo. Vamos pescar? Vamos sair? Vamos bater uma bolinha? Vamos no Bragantino, vai ter jogo hoje. Não sei o que e tal. E já começa a viver a vida. E esquece tudo que Deus falou, esquece que Deus trabalhou. Não para meditar, não para ver o que precisa melhorar. Porque ele está ansioso para a vida normal. E essa voz, com certeza, a gente ouve com tranquilidade e até se sente alegre com isso. E começa até a chacoalhar a cabeça e dizer, é verdade, preciso parar com isso aí. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A vida continua mesmo, né? Morreu, fazer o quê? Morreu. Mas vamos viver, porque uma hora a gente vai morrer mesmo, mas quando a gente está vivo, vamos aproveitar um pouco a vida, né? Afinal, a vida é maravilhosa, a vida é de Deus, a alegria é de Deus, vamos para o banquete. Afinal, há tempo para tudo, diz a Bíblia. Tem tempo de abraçar, tem tempo de desabraçar, tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir, tem tempo, vai ver lá, tem tempo para tudo. Saiba dividir o tempo. E essa voz nos convence como se fosse até voz de Deus. Acho que eu estou confundindo as coisas mesmo, não é bem por aí não. Esta segunda voz é uma voz que se ajusta perfeitamente à nossa atitude. Porque não é a realidade, meu amado, cada um de nós. Essa é uma verdade crucial, que a gente não quer admitir, mas é. Nós não gostamos de coisas muito sérias. Não gostamos de seriedade. Não gostamos desse negócio de quebrantamento. É horrível quebrantamento. Nós não gostamos de pensar em nós mesmos como pecadores. Sabe que tem crente que se irrita quando o pregador começa a falar que somos pecadores? Somos pecadores. Nós não deixamos de ser pecadores. Quem foi que não pecou nessa manhã? Quem foi que não pecou essa semana? Nossa, nós ficamos chateados com esse tipo de coisa, porque não gostamos de lembrar de coisas tristes. Queremos só coisas alegres. Que negócio, esses pecadores. Não gostamos de pensar como almas perdidas. Nós somos almas perdidas. Se não andarmos nos caminhos do Senhor, nós estamos perdidos. É incômodo esse tipo de assunto. É incômodo esse tipo de palavra para a nossa natureza carnal. Porque a nossa natureza quer saber só de prazer, felicidade, sorriso, banquetes, festas. Não queremos nada que venha atrapalhar os nossos desejos humanos. Igreja, como é que tem sido o nosso procedimento depois que termina o culto? Quando termina o culto e vamos embora para casa, a gente fala sobre o culto? A gente fala sobre as mensagens? A gente fala sobre o que houve no momento do culto? A gente medita? A gente busca até em casa ler de novo o texto que foi lido e meditar um pouco nele e orar e pedir a Deus nos ajude a viver aquilo que o Senhor nos ensinou. Sabe que nós fazemos isso? Porque muitas vezes terminamos o culto, nos emocionamos, gostamos, mas quando saímos lá para fora, desliga-se o automático e começa agora, agora é aqui fora, vamos viver, vamos embora logo, vamos, tem uma macarronada nos esperando lá e tal, não sei o quê, e já começa a viver os prazeres da vida, os pensamentos da vida. Não é que Deus é contra, mas só que logo que saímos da presença dEle, não queremos saber dEle mais. Queremos agora viver. Domingo que vem a gente volta. E aí vamos contemplar a Deus de novo. Que coisa, isso é religião? Isso não é a vontade de Deus. Cada vez que Deus fala no culto, Ele espera que a gente mude de acordo com aquilo que Ele falou naquela noite. Ele não vem aqui falar e ensinar à toa, para termos apenas momentos de emoções, mas Ele espera que a gente pratique. Aqui é como um quartel-general, onde nós como soldados viemos para buscar instruções de como agir na guerra que está lá fora.
E a gente aprende tudo aqui. Mas só que quando sai lá fora, não queremos executar nada do que aprendemos. Já aprendemos, deixa para lá. Até que ponto, amados, já tem tido responsabilidade para com Deus? Até quanto nós temos dado liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar? Até que ponto nós temos dado liberdade a Deus agir nas nossas vidas e a nos preparar para o grande encontro que vamos ter com o Mestre? Porque a qualquer momento Ele vai voltar. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Pense nisso, igreja. A qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. A qualquer momento o Senhor Jesus vai voltar. E a Bíblia garante que quando Ele vier, Ele vai vir como labareda de fogo para exterminar todos aqueles que não conhecem a Deus e todos aqueles que recusam obedecer ao seu evangelho. Pense pouco nisso. Muitos crentes vão para o inferno naquele dia, porque Ele falou, aqueles que não me obedecem o evangelho. E quem tem que obedecer é quem conhece Ele, é quem serve a Ele, é quem pertence a Ele, a quem tem direito sobre o céu, foi batizado e tudo mais, mas só que não viveu a vida plena no Espírito, nesse dia vai ser exterminado diante da presença dos anjos. A Bíblia diz que o fogo então subirá para o alto e não se extinguirá, e todos aqueles que foram salvos vão presenciar esse momento. Que Deus nos ajude, porque cristianismo é uma coisa muito séria, é mais séria do que você tem pensado ultimamente. Cristianismo não é apenas igreja, cristianismo não é apenas fazer parte dos membros, cristianismo não é apenas ser dizimista, ser ofertante, não é nada disso, é muito mais que isso. Isso aí são coisas da terra. Deus quer que vivamos uma vida de santidade, porque sem a santificação ninguém verá Deus. E eu encerro minha mensagem nesta manhã, pedindo a Deus que toque no coração de cada um de nós, para que vejamos a responsabilidade que nós temos como cristãos aqui na terra. E que possamos um dia estar todos juntos na glória, pela obediência, pela santificação. Deus os abençoe em nome de Jesus.